por decisão juspositivista, mas sim, né, por decisão jusrealista, ou seja, decisão que emana dos tribunais, né, no recurso extraordinário 627.051, 627.051, os Correios não precisam recolher o IPTU, por exemplo, né? O IPTU é aquele imposto municipal, predial e territorial urbano, previsto lá no artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal, e também no artigo 6º da Lei Complementar 1508 de 93, que é o Código Tributário Municipal de Rio Branco, não é verdade? Então, só para ilustrar, na verdade, as empresas públicas, elas pertencem às entidades públicas de direito privado. Então, o Correio está sujeito aí a ser privatizado, não. Segundo a Lei 9491 de 97, ele está sujeito a ser desestatizado. Desestatizado. E quando ele for desestatizado, aí ele entrará no Big Brother. Na verdade, o que é o Big Brother? Na verdade, serão criadas aí as chamadas agências reguladoras. Imagine uma pessoa e aquelas câmaras lá do Big Brother em cima da pessoa. É o papel das agências reguladoras, né? A ANEEL, a Anatel, a várias outras que temos aí, a ANA, né? São agências reguladoras que nós estudaremos depois com calma, que serve como Big Brother, ou seja, serve como aquelas câmeras que filmam lá o povo no Big Brother, né? Então, esse é o papel da agência reguladora, porque a prestação de serviço continua sendo responsabilidade do Estado, né? Sob pena de responsabilização objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e também do artigo 43 da Lei 10.406 de 2002. Então, as administrações públicas indiretas, elas são formadas pelas entidades públicas de direito público, as autarquias, as fundações públicas e as autarquias especiais, né? E também outro tipo de entidades são as entidades públicas de direito privado, que são exatamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? Então, veja que temos aí, nesse caso, a possibilidade da participação do Estado no mercado livre, né? Para não violar o princípio da livre concorrência previsto lá no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, que representa aí o Estado liberal, né? O Estado de John Locke, né? Quem é que não leu aí o contrato social de John Locke, né? Exatamente o liberalismo, ou seja, aquele que prega o Estado mínimo, aquele Estado bem pequenininho, né? O Estado que só cuida da saúde, da segurança e da educação. Da saúde, da segurança e da educação, e o resto entrega aí para o setor privado, para que o setor privado possa, então, fazer a gestão, né? Cabendo à administração pública, então, somente a gestão sobre a saúde, a educação e a segurança. E assim que se compõe, então, a administração pública, né? E importante que se faz é que o papel dessa administração pública, ou seja, para que existe essa administração pública, ou para que existem as administrações públicas, uma vez que, considerando aí a organização político-administrativa, como prevê o artigo 18 da Constituição Federal, né? O artigo 18 da Constituição Federal, então nós temos aí as 4 atribuições genéricas, né? As funções genéricas, as competências genéricas das administrações públicas. Então, em análise a cada uma das esferas da administração pública, se pode buscar aí como é que está o nível, né? Como é que está o nível da observação quanto às atribuições da administração pública enquanto objetiva, né? A primeira delas, exatamente, como está aí o exercício do poder de polícia por parte do Estado, né? Não está excessivo, ou está faltando poder de polícia, todas essas considerações devem ser analisadas aí pelos gestores públicos, né?
Também temos a questão da como é que está a fomentação das políticas públicas, né? Quais são as políticas públicas que estão sendo oferecidas para favorecer o bem-estar da sociedade. Temos agora aí o novo Bolsa Família, né? Como é que é a Lei 10.836, que vai ser reformulada aí, por enquanto, pela medida provisória número 1061 de 2021. A medida provisória é aquela medida em que o próprio Poder Executivo pode criar uma lei, conforme prevê o artigo 62 da Constituição Federal, desde que seja aí, exista relevância e urgência na matéria, e aí vai passar pelo crivo do Poder Legislativo e será convertida ou não em lei, né? Então, a medida provisória, ela emana do Poder Executivo, mas ela vai ter que ser homologada e referendada, aprovada pelo Poder Legislativo, para que ela possa, então, ser transformada numa lei, né? Uma lei nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. Então, vejam que existe aí a questão da criação da lei em relação às fomentações públicas. Quais são as leis que estão sendo criadas aí para que exista aí essa atribuição da administração pública ou das administrações públicas, enquanto no papel aí de fomentar as políticas públicas, né? Também temos a questão da intervenção no domínio econômico, pelo visto, não está funcionando, né? Basta ver o preço aí do combustível, né? Do gás e etc., para ver que a coisa está ficando complicada. Então, daqui a pouco, através do uso de um tributo previsto lá no artigo 149 da Constituição Federal e também no artigo 177, parágrafo 4º, também da Constituição Federal, que é a chamada contribuição para intervenção no domínio econômico, deverá ser utilizada aí para que alguma coisa se consiga fazer para baixar os preços, né? Também tem outros aí, como o ICMS, por exemplo, né, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, de comunicações, etc., transporte, como prevê o artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, né? Está regulado aí pelo decreto 008 aqui do Estado do Acre, também da Lei Complementar número 55 aqui do Estado do Acre, e a Lei Complementar número 85, lá que regula todos os ICMS aí de todos os estados, né? Inclusive, existe uma previsão de tirarem o ICMS da competência dos estados e transformá-los na competência da União, né? Isso está tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, que são as propostas de emendas constitucionais dos termos do artigo 60 da Constituição Federal, quanto à reforma tributária que está vindo aí, não é verdade? Vamos ver o que vai vingar aí desta reforma tributária. Importante é que cabe aos estados também intervir nos estados, a União e aos municípios, quando estiver em exagero de preço sendo cobrado, ou algum tipo de monopólio, que monopólio só é permitido à União, né, como prevê o artigo 177 da Constituição Federal. Quando houver aí algum indício de monopólio, deverá agir aí, ou deverão federativos, com a forma de intervenção no domínio econômico, né? E também temos, por último, a prestação de serviço público, né, que é importante, porque é o que mais cai nos concursos, é o que mais cai na prova da OAB, né? Temos aí duas formas de prestação de serviço público, ou de forma direta ou de forma indireta, né? Sendo de forma direta, nós temos aí a própria administração pública prestando serviços através dos seus próprios meios, né? E indireta é quando ela precisa contratar com terceiro, né? Uma pessoa jurídica de direito público, né? Como prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, né? Então, nós temos lá vários tipos de pessoas jurídicas de direito público, e a administração pública precisa prestar aí um serviço público, mas não tem os meios. Por exemplo, ela precisa garantir aí o transporte, né,
até pelo que manda a lei 10.257 de 2001,